Chamar aqui nosso irmão Gênesis, já está ministrando nessa noite a palavra. E que Deus abençoe muito a sua vida. Pode se sentar em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Deus é maravilhoso, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Quero dividir com os irmãos uma mensagem que está no meu coração desde o ano passado, desde dezembro, tem ardido dentro do meu coração. E quero convidar você desde já, Deuteronômio, quase que não sai, capítulo 32, versículos 11 e 12. Essa semana é uma semana especial, graças a Deus nós conseguimos passar a virada de ano na casa do Senhor, foi uma noite maravilhosa. Muitos anos desejava estar aqui, mas infelizmente por causa do trabalho a gente não conseguia. E é muito difícil, quando você é acostumado desde novinho a passar todos os anos, dia após ano, na casa de Deus, todos os anos na casa do Senhor, e de repente é abruptamente interrompido e passando longos anos longe, é muito difícil. Mas graças a Deus tem tempo para todas as coisas. Amém? E hoje, né, quarta-feira, primeira quarta-feira do ano, está aqui é muita honra, meu. Muita honra, né? Né, pastor Rodrigo? Vamos lá, diz o seguinte a palavra do Senhor: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e domando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. O contexto desse versículo que nós lemos é o seguinte: Moisés, chegando no final da sua vida, nas portas de Canaã, 120 anos, o velhinho agora faz uma retrospectiva da sua vida. Ele olha para trás e sabe que ele não vai poder entrar dentro da terra prometida. Ele começa a fazer esse discurso e começa a olhar e falar para o povo: olha, vocês foram tirados de um lugar, vocês eram escravos e cativos, só que Deus os tirou de lá e trouxe até essa terra. Peregrinaram durante 40 anos. E ele diz: olha, como a águia desperta os seus filhotes, seus filhos, assim o Senhor despertou vocês e carregou vocês nas costas. Deus levou Israel a um sobrevoo, não como um passeio, mas foi como uma aprendizagem. Por que você fala isso? Porque eu aprendi que a águia, quando ela quer ensinar os seus filhos, ela os desperta bem cedo, treina eles a abrir as suas asinhas, começar a pegar os ventos, e quando ela vê que o bichinho já está pronto, ele não quer, fica ali meio que renitente, não sei se eu consigo, não sei se eu não vou conseguir, ele vai dar um empurrãozinho para o seu filhote. Não é um primeiro voo, não é nada agradável, irmãos, e eu posso imaginar que não é nada gostoso o primeiro voo. É algo traumático, algo que deve despertar um coração frio na barriga do pássaro, mas ele tenta bater as suas asinhas o máximo que ele pode. Se não conseguir, ele não vai esborrachar no chão, porque a sua mãe está atenta. Vai, agarra ele de novo e leva para o ninho, espera o filhotinho passar aquele susto e repete todo o processo de novo, até que ele consiga voar, até que ele consiga levantar e ir sozinho, fazer aquilo que a águia sabe fazer melhor, é a voar. Fomos criados por Deus e dessa forma, todo ser humano começa como uma criatura de Deus, criado por Ele. O mundo diz que todos são filhos de Deus. Não, todos são criados por Ele.
Porém, para se tornar filhos de Deus, há necessidade de um novo nascimento. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Jesus falando para o mestre da lei, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode ser um homem velho nascer de novo? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A partir do momento que o homem entende que ele precisa nascer de novo, não da forma natural como nós nascemos, mas de uma forma espiritual. Quando nós entendemos que precisamos receber Jesus como Salvador na nossa vida, nós nascemos de novo. E somos bebês espirituais. Não somos mais tratados como os nossos pais nos tratavam, mas agora somos tratados pelo Pai dos Espíritos, pelo Pai de todas as luzes, pelo Pai que criou os céus e a terra. Ele começa a tratar a gente como verdadeiros nenéns espirituais. E começamos uma nova caminhada, uma nova jornada. Como todo crescimento, irmãos, existem etapas, pois cada uma delas exige uma postura e uma alimentação específica. Você que é pai, você que é mãe, você que criou os seus irmãos mais novos, você sabe que existe todo um processo, toda uma etapa. Existe todo um cuidado, e eu me lembro, quando o Lucas estava novinho, meu filho, a gente tinha que tomar todo o cuidado com ele para ele não mexer nas tomadas, porque justamente onde a gente diz para ele não ir, é onde ele quer ir, né, Flávio? Você fala para ele, não bota o dedinho aí não, é logo ali que ele quer meter o dedinho dele. Não tem noção do perigo. É um bebê, é uma criancinha. Mas você ensina, você fala para ele, existe essa etapa do cuidado. Você tem que dar uma alimentação específica. Quando ainda é de colo, é o leite materno. Depois você começa a introduzir outro tipo de alimento. Daqui a pouco você faz a papinha. Aí já não é mais papinha, daqui a pouco você introduz outra alimentação. E outra, e outra. Daqui a pouco, quando ele está mais crescidinho, você ensina ele a comer com uma colherzinha de plástico. Porque você sabe que pode cair no chão, ele pode se machucar. Mas o certo não é a colherzinha de plástico, porque ele vai crescer mais um pouquinho. Aí você ensina que ele vai comer com a colher normal, talvez uma menorzinha. E ele cresce mais um pouco, aí ele já tem um pouco mais de noção, aí você ensina que não é mais com a colher, gente, que come é com garfo. Olha só que diferença. Mas existem muitas mais outras coisas que ele deve aprender, e deve manusear uma faca. Daqui a pouco tem que ensinar a comer com a faca, com o garfo. E não para por aí, tem outros talheres que eu nem conheço, tal do talher de peixe. Isso já é outro papo. Não conheço esse talher ainda. Mas isso faz parte do aprendizado, do crescimento, e todo ele, existe um amadurecimento e uma forma de ensinar coisas novas. A vida espiritual também é assim. Nós aprendemos, quando reconhecemos Jesus como Salvador, entramos dentro da igreja, e o Senhor ele começa a nos tratar de uma forma totalmente diferenciada. Como se estivesse nos carregando no colo. As mensagens você entende de uma forma. O leite espiritual, como Pedro fala, começa a entrar e nutrir a nossa alma. O nosso amor pelo Senhor é algo diferenciado e Ele vai nos tratando. Só que não para por aí, existe uma etapa espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Existem crentes, irmãos, que não conseguem entender que existem etapas no seu crescimento.
Ele não pode ficar simplesmente no rudimento da palavra, naquelas coisas simples ainda do evangelho. É necessário crescer. E o Senhor incomoda o meu coração sobre essas etapas, sobre o crescimento. Porque quando a criança está nessa etapa de alimentação, ainda muito novinha, existe todo mundo para conhecer, toda uma expectativa, todo um conhecimento que ainda lhe é vedado. Por quê? Porque não consegue ainda perceber e entender o que Deus quer para ela. A mesma coisa somos nós espiritualmente. Mas existem aqueles que ainda resistem a esse crescimento. Não vou crescer. Não quero crescer, eu quero continuar assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Hebreus 5,12 diz o seguinte: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensina quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Existem mistérios que Deus não pode ainda revelar a muitos crentes, porque ainda não aguenta o alimento sólido. Continua com o mesmo leite, continua com aquele mesmo rudimento, e ainda reclama com Deus: por que, Senhor, que acontece com fulano e não acontece comigo? Porque fulano está comendo churrasco e ainda continua tomando leite com papinha? Porque ainda queimou, ainda continua nas etapas. E o crescimento espiritual é diferente do crescimento natural. Porque não independe de anos, existem jovens que já têm mentes, já têm um espírito moldado de crescimento, que ainda tem muitos adultos, muitos idosos ainda na casa do Senhor, pelo tempo, que já eram para ser mestres, mas não alcançaram a maturidade espiritual, continuam com as mesmas coisas, continuam com o mesmo pensamento, não crescem, não amadurecem, continuam naquela mesma etapa de sempre. Porque o crescimento espiritual é diferente do natural. Você tem que desejar a crescer. Eu quero crescer. Naturalmente, nós não precisamos fazer isso, porque já crescemos. Mas espiritualmente, eu tenho que desejar crescer. Senhor, eu quero crescer. Eu quero passar essa etapa. E uma aplicação prática para isso são deixar os pecados, irmãos. Aqueles pecados que ainda desde quando estávamos no mundo ficam rodeando, ficam tentando minar a nossa mente e carregamos a vida toda como pecados de estimação. Não cresceram. Deixa de lado o pecado que tenazmente vos rodeia e correr com paciência a carreira que vos é proposta. Deixar o pecado, a meninice, aqueles que ainda são crianças espirituais, se ofende com tudo. Qualquer coisa está ofendido, está escandalizado. Não vou na igreja porque falaram mal de mim. Não vou na igreja porque o pastor não curtiu a minha foto no Face. Não vou. Ele curtiu de fulano, mas a minha não curtiu. Não vou. Sabe, faz birra. Já viu criancinha? Meu Lucas, quando era bem novinho, já fazia essas pirraças. Não vou, não quero. Não vou, não faço. Coisas naturais de criança. Já viu aquela criança birrenta e não quer fazer, e não faz bico, chora? Tem muito crente assim ainda, velho, olha, de evangelho, mas continua fazendo as mesmas birras, continua fazendo o mesmo choro, continua egoísta. Já reparou que criança, não são todas, né? Mas quando a criança nova, ela tudo é dela, é meu. Não divido com ninguém. Continua egoísta, achando que o reino dos céus é só para ele, é só para ela. Fulano, o vizinho não tem direito de entrar no céu. Aquela pessoa que te magoou não tem direito de entrar também no céu. Não entendeu ainda que o evangelho é amor, é perdão, é compaixão, é bondade. Nós não cantamos que Deus é bom, é bom. É bom.
Mas quem ainda é menino espiritual, continua com essa meninice, continua fazendo as mesmas coisas que eram crianças. Disputas tolas, teimosia, pirraça e por aí vai. As mesmas coisas de criança. Assim como os judeus ficaram 40 anos no deserto, sendo tratados por Deus, chegou o momento deles entrarem na terra prometida. Chegou o momento de maturidade espiritual. Deus, ele está tratando com a sua vida, com a sua alma. Às vezes você não entende, porque muitas vezes Deus te lança no ar e deixa você como se estivesse sozinho, caindo no abismo. Ele está te ensinando a voar. Você não está sozinho. O crescimento é muito difícil, a adolescência é difícil. Você começar a andar naturalmente. E espiritualmente também é muito complicado, porque Deus te lança no ar. Te ensina a voar, porque você tem que voar, e voos mais altos. Não chega a estar nas costas do Pai, sendo levado pelo Pai para aqui e para acolá. Ele quer que você alcance alturas que ninguém já conseguiu, antes que você não tinha ido. E às vezes nós não entendemos. Quando a dor bate na nossa casa, quando a dificuldade bate à nossa porta, nós reclamamos com o mestre, nós fazemos birra, nós choramos, mas é o tratamento de Deus. Quando estamos no deserto, é lá que o Senhor vem tratar conosco. É lá que Ele treina os seus filhos para combates tremendos, para vitórias. Deus quer levar o seu povo a uma fase de conquistas e vitórias. A igreja do Senhor Jesus no Brasil, o Senhor quer levar essa igreja a um nível mais alto de conquistas, a um nível maior de coisas tremendas no Brasil. Mas é necessário um crescimento meu, um crescimento seu, um crescimento nosso, porque conquista subentende-se guerra. E crianças não vão para a guerra. Crianças não conquistam. Só conquistam os adultos, os experimentados na batalha. Você já viu aquela guerra na sua vida? Eu não consigo, eu não consigo. Você ora, você clama, você busca. Porque crianças não vencem guerras. Deus quer levantar você como uma atalaia viva, como profeta de Deus, em meio a esta crescimento, um amadurecimento. Você sabe por que é muito difícil isso? Porque Deus, Ele nos ama com amor tão tremendo, e Ele quer fazer essa obra em nossas vidas tão profundo, que se eu não aprendo a lição, o processo começa novamente. Você já viu que tem lutas que às vezes se repetem na nossa vida? Foi porque eu não aprendi tudo que era para aprender no começo. E eu começo um novo tratamento agora. Deus faz novamente. E é um novo círculo até que eu consiga entender o que Deus quer fazer comigo. O que Deus quer fazer na minha vida, na minha alma. Ah, Gênesis, mas isso é maldade de Deus. Será? Deus, Ele não faz isso porque Ele quer te espetar. Ele não quer te ver você sofrendo. Bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. O tratamento de Deus é dolorido, é difícil, mas é necessário. Um dia eu caí de moto, ralei o cotovelo, ralei o braço. E a primeira coisa que a enfermeira fez, depois que eu cheguei no PAN, foi botar debaixo de uma água fria.
e pegou uma escovinha de todo tamanho, irmãos, e começou a escovar, sem pena e sem dó. E a água correndo, e as lágrimas também. Aí, como se não bastasse a água, ainda vem com iodo ainda joga iodo, toma iodo. Vai sem pena nem dó. Se você pode imaginar, essa mulher não tem outra coisa, outro jeito, uma gazezinha com todo carinho. Será que não tem um algodãozinho? Irmãos, não tem jeito. Tem que lavar. Tem que tirar a última pedrinha que está lá dentro, na ferida. Senão ela vai infeccionar e daqui a pouco está arriscado perder o braço. Assim é o amor de Deus. Ele vai profundo nas nossas feridas, nas nossas mazelas, naqueles pecados que estão lá arraigados na nossa vida. Ele começa a esfregar, porque Ele quer o nosso bem, porque Deus é bom, porque o Senhor, Ele é bom. E a maturidade espiritual é para quê, então? Para começar a voar? Sim, para começar a voar a níveis de conquistas maiores, lugares espirituais aonde eu nunca fui, mas principalmente para reproduzir a imagem de Cristo em outras vidas. Porque eu só posso, quando eu chegar a esse nível de maturidade, ainda que um adolescente de 14 anos tenha toda a condição de ser pai ou de ser mãe, ainda não tem a mente específica para isso. Não sabe ser um pai, não sabe ser uma mãe. E tem muitos ainda que com tantas idades ainda não aprenderam nada, não aprendeu a ser pai e não aprendeu a ser mãe. Mas essa é a maturidade que Deus nos traz. É para que você e eu possamos gerar a imagem de Cristo em outras vidas que estão precisando. Para que você possa reproduzir isso. Através da sua vida você possa ser um espelho refletindo a glória de Deus. Para que você possa ser alguém que vai poder gerar outra vida, falando de Jesus de uma forma totalmente especial, espiritual, e daqui a pouco você começa a gerar vida, e mais vida, e mais vida. Preste atenção, um alerta, não existe, não dá para ser, irmãos, crente estacionário. Ou somos crentes que vamos para frente? Não existe crente que retorna, que volta para trás, que vai andando de uma charré, que anda igual caranguejo. Crente é sempre para frente, sempre indo para o alvo. Ezequiel, ele teve uma visão, e nesta visão ele viu as torrentes de Deus. O anjo lhe falava, vai mais um pouco, entra dentro do rio, mais um pouquinho. Existem perigos de ficarmos à margem do rio de Deus. Você já experimentou na margem do rio? Ficar só ali pela beirada, andando por cima de uma pedra. Existe um perigo imenso que é o lodo, o limo ali, você escorregar e bater de cabeça no chão. Mas quando você está mais fundo, o único perigo é não saber nadar. Só que no rio de Deus ninguém morre afogado. No rio de Deus ninguém morre afogado. Existe perigo de você estar na beirada do rio. Mas depois que você entra dentro do rio, não tem perigo de morrer afogado, amém? Deus leva os seus filhos sobre as asas, voltando lá em Moisés, para terminar. Moisés fala para o povo, olha, vocês foram levados pelo Senhor, esses 40 anos que vocês estiveram no deserto, vocês foram tratados de uma maneira toda especial. Só que quando vocês chegarem em Canaã, as coisas vão mudar. Vocês vão entrar em outro nível. Vocês vão passar o Jordão, eu não vou mais com vocês. Eu lembro que Deus falou para o povo, vocês passaram 40 anos no deserto. As sandálias não envelheceram nos vossos pés. A roupa não ficou trapilha, não envelheceu. Durante o dia ia uma nuvem,
Durante a noite uma coluna. Todo dia pela manhã tinha maná. Mas quando eles entraram num nível com Deus, um nível de conquista, essas coisas mudaram. Não tinha mais maná. Não tinha mais coluna. Não tinha mais nuvem. Agora eles tinham que lutar e lutar pela conquista deles. Será que o povo poderia imaginar? Deus nos abandonou. Deus pode ter nos deixado porque nós vimos coisas tremendas e agora que entramos na terra prometida, tudo mudou. Não, não mudou. Não foi Deus. Por maldade abandonou os seus filhos, não. Era agora um novo nível de tratamento. Agora eles tinham que lutar para conquistar. E conquistar aquela terra. E conquistar seu próprio alimento. E Deus nunca deixou o seu povo. Nunca os deixou. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até Jesus passou por um processo. Não que ele fosse imperfeito, mas até Jesus teve que aprender a obediência. Quando chegou lá no jardim, naquela noite fria, onde ele precisava de ajuda, de apoio, chamou os seus discípulos: fiquem aqui e orem comigo. Eu vou mais à frente. Naquele momento que ele precisava de alguém para lhe dar apoio, ele orou ao Senhor: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe o que ele estava dizendo? Senhor, se for possível a salvação dos homens, sem ter que passar o abandono dos céus, dê um jeito. Mas ele se curvou à vontade do Pai e disse: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A tua vontade, Senhor, e não a minha. Quantas vezes, irmãos, nós não queremos passar pela situação difícil, pelo tratamento de Deus, não queremos mais fazer aquilo que o Senhor já falou no nosso coração que deveríamos fazer, desobedientes, obstinados. Mas devemos aprender com o Mestre: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Se a tua vontade é a cruz, eu vou para a cruz. Se a tua vontade é para, eu vou passar por ela. A vontade de Deus é a cruz. Não é um evangelho fácil que nós pregamos, que foi pregado por aí, nós não, que foi pregado por aí. O evangelho de bênçãos, o evangelho que você não vai passar por dificuldade, você vai passar por dificuldade sim. Deus vai te jogar no alto, vai fazer você voar. Deus vai tratar as suas feridas, vai passar a escovinha espiritual lá. Se tem pecado escondido, Ele vai tratar lá no fundo. Vai doer, vai chorar. Você vai sentir abandono, você vai sentir tristeza. Você vai passar por todas essas dificuldades, porque cruz é dificuldade. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena a cada momento. Porque nós não vamos, lembra aquela ilustração da areia da praia? Ele não te deixou quando você olhar as pegadas. Quando você olhar as pegadas e está sozinho, vai falar com o Senhor: eu fiquei sozinho. Não, foi aí que Ele te carregou no colo. Foi aí que Ele te tomou nos braços. Foi aí que Ele levou você a um nível de intimidade e conhecimento muito maior. Seja feita a tua vontade. Quem pode falar isso para o Senhor? Seja feita a tua vontade, não a minha. Se ponha de pé nesse momento. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quero convidar você aí num nível
de crescimento, de maturidade espiritual. Algo que você ainda não experimentou, algo novo, irmãos. Não é aquela mesmice do leite espiritual de sempre, mas é um conhecimento maior do Senhor, é uma intimidade maior. Ano de crescer em fé, ano de crescimento espiritual, ano de começar o ano de 2019, logo no início, dizendo: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ser levado a um nível de intimidade maior com Deus. Quero convidar você, logo na primeira quarta-feira do ano, falar isso para Deus: Senhor, eu quero ir num nível que eu nunca tive antes. Eu quero entender o que o Senhor está tratando com minha vida. Eu não entendo as dificuldades, as lutas, as provações, mas eu sei pela fé que o Senhor não me abandonou. Estou sendo levado a um nível de maturidade, e eu quero ir aonde eu nunca fui. Você quer fazer isso? Então vem aqui na frente, vamos estar orando por você. Faça isso com o Senhor. Senhor, que este ano seja um ano de crescimento espiritual na minha vida espiritual. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Começa a orar, começa a se entregar ao Senhor. Começa a clamar a Ele nesse momento. Começa a colocar a sua vida diante dEle, no altar do Senhor. Rasga o seu coração. Confio em ti. Clame a Ele agora, em nome de Jesus. Quero ir mais longe, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Começa a se pôr na direção do Senhor. Começa nesse momento a clamar a Ele: Senhor, que eu cresça espiritualmente, que o homem diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Aleluia! Tua majestade é real, tua majestade é Ei, Senhor, tratando com teu filho, com a tua filha. Começa, Senhor, a fazer uma obra tremenda na vida dele, dela. Oh, renova, Jesus, renova, Senhor, batiza com teu Espírito Santo, renova, Senhor, leva o teu filho e a tua filha ao nível, Senhor, leva ela a outro nível agora, Jesus, revela, Senhor, fala, Senhor. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, se posicione ao Senhor, tome a posição agora, se apresente a Ele agora, se apresente ao Senhor, se apresente a Ele, mostra para o Senhor que você quer crescer, mostra para Ele que a dor, ainda que doa, mas você quer crescer. Glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. Deixa fluir as línguas estranhas, fale em línguas. Sinta o renovo do Senhor nesse momento.
Sinta o renovo do Senhor nesse momento. Sinta o renovo do Senhor nesse momento. Fale em línguas. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Renova, Jesus. Renova, Senhor. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, como secreto, aos teus pés me levo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Equipe de louvor, continua com o refrão. Quero ir mais fundo, mais baixinho. Fala para o Senhor que você quer ir mais fundo. Fala para o Senhor que você quer ir mais fundo. Se entrega a Ele. Perca o controle da sua vida. Entrega a sua vida a Ele. Senhor, controla a minha vida. Guia os meus passos. Trata, Senhor, comigo. Eu não quero mais fazer birra espiritual. Eu não quero mais ter descontrole espiritual. Senhor, trata os meus pensamentos. Trata, Senhor, da minha visão. Senhor, molda, Senhor, a minha vida. Em nome de Jesus, vai colocando diante do Senhor pecados, Senhor. Meu Deus, pecados que você tem cometido já há tantos anos. Se renda ao Senhor, deixe lá para trás. O Senhor perdoa. Mas para crescimento tem que ter um nível de intimidade com Ele. Tem que ter um nível de intimidade com o Senhor. Tudo que eu nascer é te ver, e tudo com tua glória encontrar. Tua majestade é real, tua majestade é descer. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Porque o Senhor está abraçando esta vida, a minha vida nesta noite. É noite do teu amor com as nossas vidas. Receba o abraço do Espírito nesta noite. Receba de Deus para a sua vida a melhor coisa, a presença dEle. Sinta Ele se abraçar, Ele te abraçar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito, diz a tua palavra. Deus, tem pessoas que estavam achando que o Senhor nem mais ouvia, assim. O Senhor nem mais escutava a oração, mas o Senhor escuta a oração, e renova a fé nesta noite, renova a alegria. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor. Ainda aqui na frente, queridos, eu não sei, mas se alguém no nosso meio que está nos visitando ou tem vindo a esta igreja, mas ainda não se decidiu publicamente pelo Senhor Jesus, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou está afastado e não ainda voltou. Se você quer voltar para Jesus, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, não é a igreja, mas ao Senhor Jesus. Se você quer uma vida diferente no ano 2019, começando da melhor maneira possível, com a presença de Deus. Se alguém no nosso meio quer tomar decisão nessa noite, é só você levantar a sua mão onde você estiver. Levanta a sua mão e diz: eu quero Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai, eu estou voltando para a casa do Pai, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer fazer isso, levanta a sua mão em nome de Jesus. Se alguém no nosso meio nessa noite, é só você levantar a sua mão. Nós vamos orar onde você estiver. Alguém no nosso meio nessa noite? Não há? Pode se assentar então. Glória a Deus. Pastor Rodrigo, vem cá. Nós vamos estar honrando ao Senhor. Mas abra a sua Bíblia, nós já estamos terminando o culto. Abra a sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Palavra de Deus que nos gera o crescimento.
Crescer, amados, é uma chamada. Paulo falou, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nada acontece por acaso. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Você não veio cultuar o Senhor por acaso. Mateus 18. Se você achou, diga graças a Deus. Quem achou, diga amém. Obrigado. Mateus 18, 18, 19 diz o seguinte: em verdade vos digo que o que ligares na terra será ligado no, e tudo que ligares na terra será ligado no. Em verdade também vos digo que se dois entre vós na terra concordarem a respeito de uma mesma coisa, que porventura pedirem, isso lhe será concedido pelo meu Pai, que está nos céus. A Bíblia fala, amados, que há uma lei de atração espiritual. Há uma lei. Não existe as leis da física, muitas delas nós estamos vivendo nesse momento. Mas existe a lei espiritual. E a lei espiritual, ela se estabelece da seguinte forma: quando nós ligamos na terra, também é ligado no céu. E quando nós semeamos, quando nós ofertamos, quando nós honramos a Deus, nós estamos sendo um com a palavra. Nós estamos concordando que nós cremos, nós estamos dizendo: Deus, eu creio na tua palavra. Então eu quero convidar você nessa noite a crer, a ser um ofertante como você talvez nunca foi, a você se posicionar como um dizimista talvez como você nunca foi, dizer: Deus, eu estou ligado à tua palavra. Você não é obrigado, você é convidado a ser, a fazer, a estar diante de Deus. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Pai, com convicção da tua palavra, com convicção do texto bíblico, nós queremos, ó Pai, Deus, ser um com o Senhor, ser um com a tua palavra. Queremos, ó Pai, plantar uma semente de alegria, de gratidão, de honra. Queremos ser fiéis em dízimos, ó Pai. Queremos te honrar nesta noite, não só agora, não só dessa forma, mas de todas as maneiras possíveis. Por isso nós, ó Pai, oramos te agradecendo por esta oportunidade e pedindo a tua bênção sobre o teu povo, a resposta fiel do Senhor, no nome de Jesus. Honra o Senhor, honra, a palavra honra. Coloque em evidência. Sai do seu lugar e ofertar o Senhor com alegria. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso tentá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tão impressionante, infinito amor de Deus. Que bênção. Glória a Deus. Amém. Sendo bem objetivo, agradecendo em primeiro lugar a presença de todos os visitantes nessa noite. Você nos dá uma alegria. Para nós é um privilégio tê-lo aqui nessa noite, cultuando ao Senhor conosco. E domingo pela manhã, às 9h30, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, às 19h30. E esse domingo vai ser um domingo muito especial, muito especial. Deus há de manifestar a sua graça, tá? Também é o domingo que o pastor Rodrigo vai estar se despedindo, né, pastor Rodrigo? O último domingo que o pastor Rodrigo aqui na igreja. Em breve, no domingo, dia 13, já é apóstolo pastor Pedro, tá? É tempo de renovação, tempo de mudança, mas é tempo de crescimento da obra do Senhor. Tá? Nós queremos louvar a Deus pela vida da Ana, do pastor Rodrigo, né, que tem aqui nos ajudado nessa obra, nessa caminhada. Nós no sábado, irmãos, presta atenção, vamos iniciar, a gente tinha aqui as primícias, que aconteciam todo primeiro final de semana. Esse ano, a dinâmica que o Senhor tem nos dado é uma outra. Então, vamos estabelecer a torre de oração. Então, nós vamos estar falando nos grupos da igreja. Eu tenho certeza que o Senhor vai estabelecer poderosamente no nosso meio. Amém? Coloque-se de pé. Pastor Rodrigo vai estar orando por nós, abençoando. E coloque diante de Deus agora uma coisa que você sabe que você precisa. Não tenha medo de
Pai, obrigado a Deus por esse tempo tão precioso na tua presença. Nós só temos momentos para te agradecer, para te bendizer.